Estamos iniciando mais um Giro Sindical, um programa realizado pela CUT de Pernambuco e pelo Simproja. Vamos às notícias. Agora, no dia 2 de outubro, aconteceram no Brasil diversas manifestações por comida no prato, vacina no braço e fora Bolsonaro. As manifestações aconteceram em Pernambuco em diversas cidades, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e principalmente Recife, entre outras. Em Recife, mais uma vez, a manifestação foi enorme. A região metropolitana respondeu à convocação da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e Campanha Fora Bolsonaro e colocou nas ruas de Recife, sob sol causticante, mais de 50 mil pessoas. Com muita alegria, com muita determinação, com muita fantasia, música e arte, as pessoas disseram que não dá para manter uma política vinda de um governo que tem uma política nociva, genocida, e que por conta dela já morreram 600 mil pessoas por Covid de forma oficial, sem contar as pessoas que foram vítimas da Covid, mas que não estão nas estatísticas. Por isso é fundamental a gente se manter ainda mobilizado. Paulo Guedes, Bolsonaro e companhia não têm atenção para a vida e, pelo contrário, continua gerando desemprego, gerando fome, gerando péssimas condições de vida para a classe trabalhadora. Por falar em Paulo Guedes e o senhor Roberto Campos, o presidente do Banco Central, eis que esta semana foram descobertas mais maracutaias. Paulo Guedes e Roberto Campos, que são as pessoas que gerem a economia do país, têm offshore, ou seja, tem uma conta secreta fora do Brasil. No Panamá, mais precisamente, é o escândalo do Panama Papers. Não é proibido se ter conta em offshore. Porém, muitas dessas vezes são contas para esconder as suas riquezas, por exemplo, para driblar o imposto de renda. E Paulo Guedes e Roberto Campos, eles têm ganho dinheiro por conta da política econômica que geram no país. E a Constituição, a legislação, o Código de Ética, impede que essas pessoas tivessem contas no paraíso fiscal, contas que são beneficiadas pelas políticas que eles aplicam. Ou seja, a cada vez que Paulo Guedes e Roberto Campos, os ministros da Economia e do Banco Central, dão uma canetada dizendo que aumenta o juro, o valor do dólar, isso aumenta também a riqueza deles. Isso é incompatível com a Constituição, é incompatível com o cargo que ocupa. Por isso, deviam estar fora ou do Ministério e do Banco Central, ou fora lá das suas empresas e com contas lá no Panama Papers. Por isso, o governo Bolsonaro continua mais uma vez colocando as suas maracutaias, as suas garras. A mesma garra que ele tenta aplicar lá na reforma administrativa. Pois é, a reforma administrativa, a PEC 32, continua tramitando, com dificuldades. O governo reconhece, percebe, não verbaliza, mas percebe que hoje não tem os 308 votos necessários para aprovar a reforma administrativa. Para impedir a aprovação da reforma, o movimento sindical tem estado nas ruas. Esteve no dia 2, quando denunciou a reforma administrativa, com os servidores fazendo diversas manifestações, mas também durante a semana outras atividades foram realizadas em aeroportos dos estados, em panfletagens nos estados e, por exemplo, grande atividade em Brasília. Vários servidores estaduais, servidores federais e municipais daqui de Pernambuco estão em Brasília desde o começo da semana lutando contra a reforma administrativa. Também lutando por pautas específicas, é o caso dos companheiros e companheiras que são agentes comunitários de saúde, que estão em Brasília lutando contra a reforma administrativa e pelos direitos da categoria. Porém, outros servidores, repito, também estão em Brasília. Fizeram atividades no aeroporto de Brasília, fizeram atividades em audiência com os parlamentares e, inclusive, neste dia 7, estiveram no Ministério da Economia denunciando o que significa o escândalo do Panama Papers. As manifestações e as lutas do movimento sindical, e em particular esta semana dos servidores, também continuaram com atividades próprias daqui de Pernambuco. Neste dia 7 de outubro ainda, os servidores de Pernambuco da rede estadual, que são os usuários e usuárias do SACEP, fizeram manifestações na defesa do seu sistema de saúde. Tiveram atividades em Recife
e em Petrolina. Estivemos nas duas dizendo que é fundamental que o governo do estado de Pernambuco mantenha o SACEP. O SACEP, durante a pandemia, esteve sobrecarregado. Para se ter uma ideia, sindicatos das redes estaduais doaram medicamento, luvas e outros equipamentos para que o Hospital dos Servidores em Recife continuasse funcionando. É fundamental dizer também de que a manutenção do serviço do SACEP faz com que, principalmente em plena pandemia, os servidores tenham condição digna de dar o apoio à sociedade, à população pernambucana como um todo. Lembrando que os servidores públicos, eles atendem a 100% da população e precisam ter saúde para garantir a educação pública, saúde pública e uma série de outros serviços. Por isso, a movimentação hoje do SACEP, dos servidores e usuários do SACEP, teve o apoio de de diversas categorias que não são servidoras públicas, de pessoas, mas que têm compromisso com a melhoria do Estado brasileiro. Para terminar a semana, uma notícia triste. Faleceu também neste dia 7 um companheiro de luta, Zé Rodrigues, companheiro canavieiro, que esteve em diversas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, principalmente dos companheiros e companheiras assalariadas. Zé Rodrigues esteve durante algum tempo militando nos quadros da CUT e hoje era dirigente da CTB. Um abraço e a solidariedade da CUT para os companheiros e companheiras que militam no cotidiano com Zé Rodrigues, mas em particular para a Georgina, sua companheira. Até a próxima sexta-feira, melhor dizendo, com um novo Giro Sindical, uma produção da CUT Pernambuco e do Simproja.